Questionário da lição 8. Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Terceiro trimestre de 2015. A Igreja e o seu testemunho. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Comentarista da CPAD, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos somente as respostas verdadeiras e as frases já completas. Em nosso site e em outros sites você encontra o nosso questionário com as perguntas com respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Vamos então só às verdadeiras. Dentro do texto áureo, primeira pergunta para completar. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Dentro da verdade prática, segunda pergunta para completar. O obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Agora, dentro da primeira parte, obreiros aprovados por Deus. Pergunta número 3. Qual o exemplo do apóstolo Paulo quanto à pregação e o ensino? Paulo nunca usou de engano em suas pregações. Diferente de alguns falsos mestres de sua época, que pregavam e ensinavam com argumentos falsos e logro. É preciso ter muito cuidado com os lobos vestidos de ovelhas que andam a enganar os crentes incautos sob a capa de muito espirituais. Paulo exortava a igreja através da mensagem do Evangelho, mostrando-lhes as verdades desconhecidas. Para os novos crentes, ele tornou conhecido o mistério de Deus, Cristo, Colossenses 2,2. Paulo era um líder zeloso que levava a mensagem de modo claro, obedecendo à revelação que recebera do Senhor. Era esse também o cuidado dos demais apóstolos, como se vê em 1 de João 4,6, 2 de Pedro 1,16. Agora a pergunta número 4. Qual o alvo de Paulo em suas pregações e ensinos e o que vemos em muitos pregadores e ensinadores hoje? Paulo pregava por amor a Cristo. Jesus era o seu alvo. Atualmente, há muitos falsos obreiros que só visam lucro e bens financeiros. Estes se aproveitam da fé dos fiéis para obter ganhos. Na primeira carta a Timóteo, Paulo coloca um dos requisitos para aqueles que almejam o ministério pastoral: não ser cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo 3,3. Pedro também exortou que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. 1 de Pedro 5,2. O obreiro aprovado não visa lucro material, pois sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Pergunta número 5. O que Paulo buscava em suas pregações e ensinos e o que vemos em muitos pregadores e ensinadores hoje? E não buscamos glórias dos homens. 1 Tessalonicenses 2,6. Quando Paulo estava com os Tessalonicenses, ele afirmou que não buscou o elogio deles. Infelizmente, muitos buscam glória para si. Estes são movidos a elogios e bajulações. Isso é um perigo para o ministério pastoral e para qualquer servo ou serva de Deus. Tem pregadores e mestres que não aceitam convite para falar para um pequeno auditório. Só se sentem bem se estiverem diante de grandes plateias, pois querem ser vistos pelos homens e não abençoar as pessoas. O obreiro aprovado pelo Senhor busca apontar tão somente o Senhor, não ele mesmo. Parte número 2, 2 tipos de vasos. Pergunta número 6, o que é vaso de honra? Paulo estava preocupado com a situação confusa que prevalecia na igreja em Éfeso. Ele então usa a analogia dos vasos para mostrar que na igreja existem pessoas sinceras e obedientes aos ensinos de Cristo, são os vasos de honra. Estes adornavam e adornam a casa de Deus com a sua santidade e pureza. Deus deseja usar esse tipo de vaso, limpo e sem contaminação. Tem você sido o vaso de honra na casa do Senhor? O crente deve ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus, mediante a fé. Pergunta número 7. O que é vaso de desonra e a quem Paulo se referia? Quem são estes? Paulo estava se referindo aos falsos mestres, Himeneu e Fileto. Himeneu também foi mencionado em 1 Timóteo 1,20. Podemos igualmente afirmar que são os crentes infiéis que causam problemas e escândalos na casa do Senhor. Os vasos de honra são o trigo e os vasos para desonra são o joio, a que se referiu Jesus
Está em Mateus 13, 24 a 30. Dentro da parte número 3 agora, rejeitando as dissensões e questões loucas. Pergunta número 8. O que eram as questões loucas? Por que rejeitá-las? Eram as questões levantadas pelos falsos mestres que traziam confusão e não edificavam ninguém. 1 Timóteo 1, 3, 6, 7. O obreiro deve rejeitar questionamentos que não edificam. 2 Timóteo 2, 23. Atualmente, muitos estão levantando indagações que em nada vai edificar a fé dos irmãos. Outros ainda estão cometendo o terrível pecado de adicionar, subtrair e modificar partes das Escrituras. A palavra de Deus é completa e infalível e não precisa de quaisquer acréscimos ou revisões em seu conteúdo e mensagem. Há em nossos dias diversas novas teologias que precisam ser combatidas pela liderança, pois agridem diretamente a mensagem bíblica. Pergunta número 9. Quais atitudes devemos tomar quanto às contendas? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 2 Timóteo 2, 24. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele não contendesse com os falsos mestres, pois brigas e discussões são obras da carne e envergonham a igreja do Senhor. Uma pessoa espiritualmente cega não pode ser convencida de seus erros pela força. Pregamos e ensinamos, mas só o Espírito Santo pode convencê-los dos seus erros. Agora, conclusão. Pergunta número 10 para completar. Na administração das igrejas, por vezes, surgem conflitos de ordem espiritual e doutrinária. Por isso, os líderes precisam de preparo bíblico e teológico. Como obreiros aprovados, devem conduzir o rebanho do Senhor. Seja você um vaso de honra na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia.